Boa tarde, início de noite para a comunidade brasileira. Perdão pelo atraso. Aliás, foi excelente esse atraso, porque parte do tema da nossa palestra hoje, né? A nossa palestra hoje é sobre tecnologia, mídias sociais para pessoas de mais idade. E eu, que não tenho tanta idade assim, estava apanhando aqui da tecnologia para conseguir fazer a transmissão chegar até vocês. Demorou, mas saiu. Ainda bem que a gente conseguiu contornar aqui. Então, boa noite. Eu queria saudar a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos e quem estiver assistindo a gente, principalmente nos estados aqui do Texas, do Colorado, do Novo México, Kansas, Arkansas, Oklahoma e Louisiana, que são os estados aqui dos Estados Unidos, sob a jurisdição do Consulado Geral do Brasil em Houston. O meu nome é Daniel Guilarducci Lopes, eu sou chefe do setor cultural e educacional do consulado aqui em Houston e tenho o prazer e a honra de apresentar mais essa palestra promovida pelo consulado para a comunidade brasileira. Mais uma palestra nesse modelo virtual. Você pode encontrar as palestras anteriores, tanto aqui na nossa página do Facebook, quanto no canal do YouTube do Consulado. A gente não é transmitido ao vivo lá no YouTube, mas a gente depois salva as palestras por lá. Podem dar uma olhada lá. A gente teve várias palestras interessantes já, teve uma super importante sobre violência doméstica, teve sobre saúde mental e como que a gente lida com essa pandemia, teve sobre novidades nas áreas de visto. Aliás, temos uma potencial novidade, eu não tenho essa informação ainda oficial, mas aparentemente os Estados Unidos está pensando em semana que vem reabrir, pelo menos parcialmente, as fronteiras para brasileiros. Não tratem isso ainda como informação, é por enquanto uma coisa que circula na imprensa, mas estamos torcendo para que isso realmente aconteça, para que as relações entre os dois países voltem à normalidade, principalmente para os nossos estudantes brasileiros, que estão desesperados para voltar e ter as aulas e ainda não conseguem, mas acho que teremos novidades em breve. Falando em palestras, antes de falar dessa, eu já vou falar da próxima, porque a gente é assim, né? A gente já está pensando em manter todas as nossas atividades aqui, mesmo com as limitações da pandemia. A próxima vai ser uma palestra muito importante, dia 21 de setembro, vai ser com a doutora Elaine Dias, que é psicóloga, e com a Renata Fernandes, que é nutricionista. E vai ser uma palestra sobre depressão e nutrição. É o Consulado Geral do Brasil em Houston se unindo aos esforços aí do Setembro Amarelo, que é um mês que é reservado para aumentar a visibilidade desse problema do suicídio. E, bom, a depressão é uma das principais causas que leva até ao suicídio. Então, dia 21 de setembro, estaremos aqui de novo para falar sobre isso. Depressão e nutrição. Às vezes as pessoas acham que não tem tanta relação e tem toda a relação possível. Às vezes a depressão é só um distúrbio químico que enfim, é disparado por várias coisas, mas se você organizar-se nutricionalmente, ajuda muito para que você comece a sua recuperação. Muito bem, então sempre a gente tentando temas de interesse da comunidade brasileira. Primeiro, mais uma coisa antes de a gente começar a palestra, eu queria agradecer tanto aos espectadores da comunidade brasileira, e hoje agradeço e peço desculpas por esse atraso, mas a gente vai estender um pouquinho mais por conta disso. Também agradeço a Elizabeth Smart, que é a nossa mestra dos bastidores aqui, ela providencia tudo. Obrigado, Elizabeth. De nada, secretário Daniel. Se as palestras chegam até vocês, é muito por conta do esforço da Elizabeth de contatar palestrante, marcar horário, marcar dia, enfim, todas as conversas de bastidores é ela que faz. E a palestrante de hoje, que eu também agradeço, que é a Aparecida Refosco. A Aparecida já esteve aqui com a gente recentemente, né, no dia 26 de agosto, só que não aqui à noite, no nosso horário para brasileirinhos. Fez aqui uma desconstrução de poesia deliciosa, foi muito bem elogiada. Quem não viu, veja, está aqui no Facebook do Consulado. A Aparecida, ela é brasileira de Juazeiro, nossa querida Bahia. Já morou em mais de 13 cidades no Brasil e no exterior. É designer gráfico formada pela Universidade de Belas Artes de São Paulo. Mestrando em arquitetura, design e urbanismo. A pesquisa dela é na área de arte, design e tecnologia. Mais especificamente, em redes sociais digitais e aplicativos para a geração sênior, desenvolvendo e gerenciando mídias sociais, aplicativos e sites de internet. Ela mora atualmente em São Paulo, com a esposa e com os filhos, e já desenvolveu alguns aplicativos interessantes, como, por exemplo, um para o evento Nandê Entre Nós, que era um seminário de linguagem latino-americana de design e linguagem ancestralidade, realizado no Centro de Belas Artes de São Paulo e na Fundação Bienal de São Paulo, lá no Ibirapuera. O objetivo das pesquisas da Aparecida é identificar e explorar as oportunidades e utilizar as várias ferramentas do design e os avanços tecnológicos para suprir lacunas de negócios voltadas a diversos públicos. Hoje ela vai concentrar no público mais sênior. Ela é empresária, sócia proprietária da empresa RSR Telecom, que já está atuando no ramo de combustíveis e logística há mais de 18 anos. Essa palestra de hoje não tem um tema interessante, não. Tem um tema muito interessante. Se isso ainda não atrapalha você, você pode ter certeza que daqui a alguns anos você vai lembrar dessa palestra e falar, é verdade, a Aparecida estava certa.
O tema de hoje, então, são as redes sociais digitais e a geração sênior. Design de experiência para o público sênior nas redes sociais digitais. Eu tenho mãe que gosta de mexer com internet e não sabe mexer com internet, então ela apanha pra caramba e vai adorar ver essa palestra. Lembrando que vocês podem fazer perguntas para a Aparecida ou aqui na área de comentários do Facebook. A gente transmite para ela ao longo da palestra, ou no final, a gente vai interrompendo ali à medida que for possível. Ou então para o e-mail csf.houston@itamaraty.gov.br. csf.houston, casaserrafaca.houston@itamaraty.gov.br. Itamaraty é com Y no final. Muito bem. Em breve, como eu disse, essa palestra vai estar disponível no YouTube. Agora, deixa eu parar de falar, porque vocês não vieram me ouvir, vocês vieram ouvir a Aparecida. Aparecida, muito obrigado. Prazer recebê-la novamente e a tela é toda sua. Prazer é todo meu, Daniel. Muito obrigada pelo convite. Elizabeth, muito obrigada. Me sinto honrada. Boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver, para todos, né? Então, realmente, esse assunto está realmente na crista da onda, né? Super atual. Nunca em toda a história as redes sociais digitais foram tão utilizadas, né? E a gente poderia já começar com isso. Inclusive, eu acho que esse atrasinho foi até meio que proporcional, porque assim, a gente foi combinado, Aparecido. Eu acho que foi combinado para dar tempo do pessoal pegar um cafezinho, né? Uma aguinha. Porque, assim, em um certo momento aqui, na verdade, ninguém ensina nada. A gente vai compartilhar e nós vamos aprender juntos, né? Eu vou aprender um pouquinho com todos vocês, com o Daniel, com a Elizabeth e vice-versa. A gente vai trocar um pouco de figurinhas que, na verdade, todos os dados que eu vou trazer aqui para nós são científicos, é fruto de uma pesquisa de 7 anos, né? Desde o meu TCC, da graduação, eu vim trazendo, e agora concluindo com esse mestrado, e nunca ficou tão atual como hoje, né? Então, assim, com a pandemia, as pessoas tiveram que se aprender a utilizar, como dizem, né? O novo normal, né? Aprender a utilizar essas redes sociais, e o público de risco é os sêniors, né? Então, tem totalmente a ver com a minha pesquisa. E uma coisa que a gente já pode começar a definir é o que é, na verdade, as redes sociais. Por exemplo, se você tem uma orquestra, a OSESP, por exemplo, que é a Orquestra Sinfônica de São Paulo, a OSESP tocando, ela é um grupo social. O Olodum tocando, ele é o grupo social. Só que o grupo social digital é quando você vai para o ramo digital, que é as redes sociais que estão na internet. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente já começar com o nosso bate-papo. Você está conseguindo ver, Beth? Tá perfeito para a gente. Então tá. Você pode maximizar o seu slide se você quiser. Okay. Isso. Então aqui já estão todos os meus contatos para todas as perguntas que vocês quiserem. E em alguns tempos eu vou dando um pause para vocês irem falando se vão surgindo algumas perguntas e a gente já vai respondendo. O que você acha, Daniel? Combinado. Eu vou te interrompendo aqui numa pausa sua e transmito as perguntas que aparecerem. Maravilha. Então, vamos lá. Então, a palestra hoje, né, o design de experiência para o público sênior nas redes sociais digitais. Então, o que é o sênior? O sênior é aquele, né, em alguns países, como na Europa, a partir dos 55 anos, no Brasil, a partir de 60. Então, varia muito da legislação de cada país, né? Então, hoje eu trouxe um recorte do recorte, porque é um livro isso, né? Então, a gente vai transitando em várias áreas para os sêniors, desde a arquitetura, moda, designer, alimentação, cultura, lazer, relacionamento. Então, hoje eu fiz um recorte mais voltado para as redes sociais, né? Então, nunca em toda a civilização humana o homem teve tanta necessidade de se comunicar, mesmo que inicialmente sendo através de pinturas rupestres nas cavernas, né? Mas atualmente essas barreiras vão sendo elas rompidas no mundo de sequencialidade. Acho que já estamos de volta. Tá vendo que hoje só porque é uma palestra sobre tecnologia a gente está tendo problemas de transmissão. A gente saiu do ar e eu queria que alguém informasse para a gente em que momento, até onde vocês ouviram, porque a gente pode pedir para a Aparecida retornar ao ponto onde estava. Eu acho que você tinha falado, acho que pode apresentar novamente, você está falando de uma pesquisa de 7 anos, resultou... Você falou também do livro. Eu posso falar? Claro, Elizabeth. Chegou a ver a apresentação da Aparecida
Saiu do ar assim que ela mostrou aquela primeira página lá. Né? Então, Aparecida, acho que o ideal seria você recomeçar. Vamos ver se segura dessa vez. Atenção, Houston, segure o satélite. Então, né, o ser humano, nunca em toda a humanidade, né, nunca em toda a história do ser humano, houve tanta necessidade de se comunicar como atualmente, mesmo que remotamente. Então, ou seja, nós saímos do mundo da sequencialidade para o mundo da associação, ou seja, hoje em dia nós nos associamos com pessoas, com coisas que nós temos afinidade, né? Então, assim, a gente tem essa origem de cyberespaço, porque mesmo confinado, mesmo cada um numa casa, numa cidade, num país, a gente não deixou de se comunicar, mas só que de forma remota, digital, né? E eu tinha mencionado anteriormente que é muito importante trazer neste momento o conceito do que é uma rede social digital, né? Ou seja, um grupo de amigos, uma orquestra, até mesmo uma peça de teatro ensaiando, ela é um grupo social. Só que um grupo social digital é quando ele sai do mundo material e vai para o mundo digital, né? Então, com isso é importante a gente trazer o Estatuto do Idoso. Ele demanda muitas necessidades, né? E a gente tem realmente assim vários incisos, várias leis, né? E o inciso 1 e 2, bem como os artigos 22 e 25 da Lei do Estatuto do Idoso com o número de 10.741 de 1º de outubro de 2003, que foi a última atualização dela, informa o seguinte, que é tanto dever do poder público, privado, como da sociedade, interagir e integrar o sênior com o novo universo que está ocorrendo, ou seja, existe essa necessidade tanto do sênior, como também existem leis que delimitam isso, que pedem isso, leis que falam, olha, é realmente uma importância, né, para todo o país e de todas as esferas que se desenvolva produtos gráficos, produtos virtuais, cursos, universidades de portas abertas, serviços sociais, todos voltados para que o público sênior tenha realmente visibilidade e seja uma parcela integrante deste novo universo, né, que nós estamos vivendo, deste novo normal, como as pessoas vêm apelidando, né, carinhosamente. Então, é importante a gente trazer esse dado, segundo a pesquisa, né, realizada, que em 2019 o IBGE levantou que haverá uma inversão da pirâmide etária. Então, assim, na tela, do lado esquerdo da tela de vocês vão ver a pirâmide etária de 1980, isso no Brasil. Ou seja, em 2050 vai haver realmente esse impacto muito grande da pirâmide etária, né, que vai ter um crescimento de 220% dos sêniores. Aí a gente entende, e é importante a gente abranger agora o conceito de mundos híbridos e das formas de relacionamentos que as redes sociais digitais estão trazendo no mundo atual, né? Então, assim, as redes sociais digitais são vistas pelos sêniors como um mecanismo para serem reconhecidos, valorizados, queridos, né? Dar visibilidade. Então, em inúmeros momentos da vida, né, de uma pessoa, inclusive do sênior, o sentimento de saudade da família, a solidão, a nostalgia podem ser amenizados entrando em sites, chats de bate-papo, games, aplicativos, ou como nós estamos fazendo aqui, né, através do Facebook, internet, em todas as áreas, né? Então, os sêniors, eles revelam a cada dia mais a necessidade de compartilhar o conhecimento deles com alguém, a experiência, a sabedoria de vida. E no meio dessa pesquisa, Sim, secretário, recebeu a notificação que está ao vivo de novo. Muito bem, Aparecido. Dessa vez, hoje estamos lutando contra a tecnologia. Calhou de ser no seu dia. Dessa vez, eu acho que a live foi interrompida, não muito... Deixa eu me ver aqui. Não muito antes do que eu te avisei. Então, se você voltar só uns 30 segundos ou 1 minuto que você estava falando. Ok, não preciso compartilhar, a tela já está compartilhada. Está compartilhado. Ok. Então, assim, nunca em toda a história, né, os sêniors, como sendo também um público de grande necessidade de confinamento, por causa que é considerado um público de risco, então a necessidade, a saudade da família, solidão, nostalgia, eles podem ser amenizados entrando
nos sites hoje, né, nos sites, chats, bate-papo e games e aplicativos, como a gente está fazendo aqui agora. Em nome de Jesus, não vai cair mais esse link. Então, os sêniors, eles revelam a necessidade, né, de trocar realmente esse conhecimento, essa sabedoria. Em um certo ponto da minha pesquisa, eu esbarrei com um pensamento que falava o seguinte, que o tomate ele é considerado uma fruta. Toda, né, a botânica e toda a literatura, ela classifica, ela denomina o tomate como uma fruta. Só que a sabedoria, ela diz o seguinte, não convém, não cai bem você colocar um tomate numa salada de fruta. Isso o que é? O conhecimento tácito. E quem possui esse conhecimento tácito, que é essa vivência na vida, né, é o sênior. Né? São as pessoas mais vividas, são os cabelinhos brancos que dão essa experiência. Né? E aí, neste momento, surge a pergunta e a maior dificuldade. Como, então, utilizar essas redes sociais digitais como ferramentas capazes de viabilizar o processo de comunicação de troca, mesmo que remotamente, que é o que a gente está vivendo hoje, possibilitando a troca de conhecimento e abrindo novas portas para novas amizades. Né? Como fazer com que as relações se estreitem, a solidão, ou a tristeza, ou a falta de alguém seja reduzida, utilizando as redes sociais digitais. E como ingressar esse sênior nas redes sociais digitais? Porque eles vêm de um mundo que não existia internet, que não existia esses tipos de compartilhamento. Então, é interessante hoje a gente verificar neste ponto que mundo que nós estamos vivendo. Qual o atual mundo moderno, né? Então, o atual mundo moderno aumentando muito, né, fazendo um raio-x do que a gente está vivendo. A população de sênior, ela é considerada sênior uma pessoa acima de 60 anos, segundo legislação e Estatuto do Idoso Brasil. Hoje em dia no Brasil, né, eles são mais ou menos 30 milhões de pessoas, que chega a 15% de todo o Brasil. Os sêniors representam 20% do consumo de todo o país, eles representam a 1 trilhão de renda por ano. E o IBGE, né, classifica a terceira idade, chegaria a 30 milhões em 2025. Porém, esse marco ele foi alcançado em 2018, ou seja, nós já passamos de 30 milhões. Então, uma parcela significativa e é um nicho de mercado muito importante. Então, nesse meio dessa pandemia, se você tem algum serviço, algum trabalho, ou você tem alguma empresa que às vezes você está pensando neste momento que foi afetado de alguma forma na pandemia, este é um nicho da sociedade que vale a pena você investir. Ou seja, ficam algumas perguntas no ar, né, que eu sempre deixo, por exemplo, se você é um arquiteto, será que ainda vale a pena você continuar projetando prédios para famílias de 10, 12 ou 8 pessoas? Será que este público sênior, aumentando nessa proporção, não seria uma parcela de público que você teria uma abrangência maior? Ou se você, por exemplo, é um nutricionista, né? Ou, por exemplo, uma pessoa do ramo da saúde, da beleza, né? Nunca se teve tão em voga a importância com o bem-estar do ser humano, né? E principalmente dos sêniors. Eles precisam ser amados, queridos, respeitados, cuidados, né? Eles precisam, por exemplo, de uma louça que não seja tão lisa por causa da pele dele, que já é uma pele mais delicada. Às vezes a visão também atrapalha. Será que não seria interessante a indústria começar a verificar como seria a visibilidade do sênior e fazer produtos mais interessantes para eles? Será que não seria mais interessante, numa decoração interna de uma casa, utilizar mais contrastes, né, para com que acidentes sejam evitados? Enfim, é muito amplo o leque, né, de oportunidade. E com isso, como a gente já definiu o que é sênior, já definiu a quantidade que tem, já definimos que a pirâmide etária já está invertendo, né? Então, o que a gente tem hoje em dia? A gente tem as duas pontas da sociedade. A gente tem, de um lado, os jovens e, do outro lado, os sêniors. E o que eles têm em comum? Os dois querem visibilidade, os dois querem conversar com as pessoas. E tanto os sêniors como os jovens adoram aplicativos. Por quê? Porque eles são personalizados, são feitos sob medida, despertam as 4 sensações do usuário, né, que são sensorial, psicológico, social e ideológico. E aí vem, né, uma análise de alguns dos
dos aplicativos que foram premiados e que conhecem e caíram no gosto das pessoas, né? Com isso, a gente vem trazendo a informação do cyberespaço. O que é o cyberespaço? Então, como eu já tinha falado antes, né, nós saímos do mundo da sequencialidade para o mundo da associação, onde o ato de ler e clicar é a peça-chave para o sucesso ou fracasso do seu negócio ou do seu produto na internet. Ou seja, as pessoas elas não querem mais perder tanto tempo com aqueles textos enormes, né, aquelas coisas imensas, aqueles manuais, né, de instruções. As pessoas elas querem realmente sentir, aproveitar aquele momento, né? Então, para ficar mais claro, eu deixei até uma analogia aqui, um exemplo muito fácil. O que é um cyberespaço? São dois mundos paralelos que se comunicam, às vezes se esbarram ou não, porém eles nunca se homogeneizam, eles nunca se misturam. É mais ou menos uma alusão de mundos paralelos, semelhante àquele filme de ficção científica Avatar, né? Hoje em dia, a gente tem os algoritmos que eles ficam analisando os cliques que você deu, os seus gostos, os seus desejos, as suas cestas maravilhosas, sabe? Aquele caminho dourado, assim, para aquele arco-íris, né? Ele fica recebendo as informações que você mesmo está falando para ele. Olha, eu gosto de shampoo para cabelo cacheado, eu gosto de perfume mais amadeirado, eu gosto de alimento. Ah, não, eu sou vegano, eu gosto de uma alimentação mais saudável. Então, o algoritmo, hoje em dia, nesse cyberespaço, ele vem sendo alimentado por nós mesmos, nós usuários que alimentamos isso, quando nós escolhemos, por exemplo, a categoria de um filme. E aí, quando você, 2 dias depois, ou um dia depois, ou alguns minutos depois, você entra novamente na internet e você tem aquela mágica, você fala, nossa, começaram a vir muitas propagandas para mim daquele shampoo que eu comprei na semana passada. Nossa, isso é mágica. Não, não é mágica, é esse cyberespaço, esse algoritmo que vem informando o que você gosta, o que você não gosta. Então, eu trouxe aqui, né, o Ink Hunter, que foi premiado, porque é um aplicativo que você consegue fazer, por exemplo, uma tatuagem com DNA. Ou seja, é um mundo paralelo, né? É nessa oportunidade que acontece. Por exemplo, o Colab aqui no Brasil também é uma comunicação entre os munícipes, né? O Aqui Barreiro em Portugal, ou seja, você tem que é a realidade aumentada, né? Você tem o quê? Uma foto daquela rua, você está com aquela rua na sua mão, na tela do computador, você fala, nossa, eu estou vendo aquela rua, inclusive nós falamos já, né? Eu estou naquela rua. Você, na verdade, não está naquela rua, você está na sua casa, mas você está vendo, né, aquele filme, aquela foto daquela tela, e você clica em algum momento, a realidade aumentada, que ela nada mais é, porque é uma lógica sequencial, que em algum ponto tem uma chave, que quando você clica naquela chave, ele vai aparecer a máscara de alguma coisa que você tem que ver. Por exemplo, se você colocar lá o Pokémon, vai surgir o Pokémon. Se você colocar a foto de um buraco, vai aparecer um buraco. Então, hoje em dia, as pessoas estão com essa facilidade de se comunicar na palma da mão, que é esse mundo virtual do cyberespaço, né? Aqui na outra tela a gente tem outros exemplos de compartilhamento que também foram muito premiados, o Airbnb, Dog Hero, né? Aparecida, eu vou te interromper um pouquinho, não para fazer uma pergunta, mas primeiro para agradecer quem está aqui online com a gente, o Dila, Celso, a Elizabeth, a Rita e a Letícia. Letícia, eu estou aqui com as suas perguntas, eu vou esperar só mais um pouquinho, porque são perguntas acho que exigem um pouco mais de reflexão, então mais para frente na palestra vão ser perguntadas, não se preocupe. Tá certo. Por exemplo, tem açúcar, né? Mesmo com esse compartilhamento, com esse cyberespaço, com esse mundo virtual digital, as pessoas, elas ainda precisam uma das outras. Então, lembra quando a gente mudava, ainda mais eu, que eu mudei muito, né? A gente mudava de uma cidade para outra, de um país para outro, e a gente batia na porta de um vizinho e falava assim, você tem uma xícara de açúcar para me emprestar? Na verdade, era um subterfúgio para você conhecer pessoas, conhecer os seus vizinhos, né? E o Tem Açúcar, ele faz isso, né? Você conecta os vizinhos mais próximos, ele tem um raio na geolocalização dele muito menor, né? E você consegue trocar desde uma furadeira até uma barraca de camping com a pessoa que está ali perto de você, no mesmo bairro, na mesma quadra, no mesmo prédio, né?
E o legal é que esse morar junto com você aqui no Brasil, ele está também sendo muito bem visto, porque é um dos primeiros sites feitos por sêniors e para sêniors, porque as pessoas mais idosas vão ficando, né, sozinhas em casa, porque o ninho foi ficando vazio, os filhos foram casando, e aí fica aquelas casas enormes e as pessoas querem o quê? Precisam fazer renda, então quer alugar um quarto, né? Compartilhar com outra pessoa que tem a Precisa só, mesma idade. você pode repetir, os idosos ficam em casa, os filhos começam a ir para... Isso, é aquela ideia, né? O síndrome do ninho vazio, né? Os idosos ficam nas casas, né? Os filhos vão casando, eles vão saindo de casa e fica aquela casa grande e eles vão se sentindo sozinhos. Duas sêniors tiveram a ideia de falar o seguinte: o que eu vou fazer com essa casa enorme sozinha? Vou gerar renda e vou também adquirir novos amigos. Então elas criaram esse site, o Morar com Você, que é um site feito por sêniors e para sêniors. Então, os sêniors cadastram lá as casas ou apartamentos, os quartos que eles querem alugar, compartilhar, e está sendo super sucesso aqui no Brasil, né? E agora a gente vai para a parte de filmes e seriados. Nunca os sêniors tiveram tanta visibilidade como hoje, né? O primeiro que a gente tem aqui é o Senhor Estagiário, né? Que é o Robert De Niro e a Anne Hathaway, que o De Niro é um septuagenário, viúvo, executivo, já está cansado de viajar, já gastou as milhas dele, já fez tudo quanto é curso, e ele viu um anúncio de estagiário sênior, e ele entra nessa empresa da Anne Hathaway, né? E é legal porque, assim, os jovens ensinam ele a fazer uma página de Facebook, ensina ele as tecnologias atuais, e ele, o cavalheirismo dele, o profissionalismo, ele dá muitos bons conselhos em questão de amor, bom senso com as roupas, equilíbrio, né? Então você vê assim que os sêniors e os jovens, eles têm muito a ver. E o que menos interessa hoje em dia é essa divisão de idade, né? Outro premiado também foi o seriado da Grace Frank, né? Que foi um dos seriados assim que trata, né? Pessoas de 70 anos com as particularidades dela, recebeu excelentes críticas, né, especialmente pelas protagonistas, que elas apresentam histórias verdadeiras, né, da terceira idade, com coisas muito particulares, né. E a gente tem aqui também, né, em Seu Lugar, que é em Your Shoes, que a gente tem a Cameron Diaz, a Toni Collette e a Shirley MacLaine, né, que as duas irmãs, a Cameron Diaz e a Toni Collette, a única coisa que elas têm em comum é que elas calçam o mesmo número de sapato. Em um certo momento, a Cameron Diaz fica desempregada e vai morar num condomínio de sêniors na Flórida com a avó dela, que é a Shirley MacLaine. É muito legal esse filme. E, não sei se todos sabem, na Flórida, desde a década de 70, tem o The Village, né, que é um local, começou como um condomínio, que é só para sêniors. Então, o The Village tem hotéis, tem shopping center, tem hospitais, é todo voltado para o sênior. Tanto é que lá eles andam muito com carrinho de golfe, né? Então, e é legal que nesse filme existem muitas opções de trabalho e de serviço para você desenvolver com sêniors. Tem uma das episódios, né, que a Cameron Diaz, uma das amigas da Shirley MacLaine, tem um casamento para ir e ela fala: eu não vou no casamento do meu neto porque eu não tenho roupa. E a Cameron Diaz fala: você não tem que ficar sem ir no casamento do seu filho porque você não tem roupa. Eu vou te ajudar, me dá seu cartão de crédito. E ela pergunta: com quem você gostaria qual o seu estilo de roupa, como é que você gostaria de se apresentar no casamento do seu neto? Aí ela fala assim: eu quero me parecer com a Jack Callas, né? Aí ela fala: tá bom, e ela vai lá comprar e ela veste a senhora tão bem que ela pergunta a Cameron Diaz: e aí, você está se sentindo como a Jack Callas? Ela fala: não, muito melhor, eu estou me sentindo a Jack Onassis, né? Então, assim, surgiram, com o passar do tempo, muitos serviços, personal shopper, acompanhante para viagem. Por exemplo, se você está nos assistindo, você tem uma agência de intercâmbio. Nunca em toda a vida os sêniors tiveram tanta vontade de fazer intercâmbio cultural, intercâmbio até para aprender uma nova língua. Então, assim,
se hoje a gente está em meio dessa pandemia, é uma coisa muito legal, porque é no meio da crise que a gente usa de criatividade e faz pesquisas para alcançar esse novo nicho, né? E temos aqui também um outro filme, né, que é Acertando o Passo também, uma senhora casada há mais de 40 anos, e ela redescobre a vida dela com 40 anos e redescobre que, na verdade, a vida ela pode ser um sopro de diversão que abrange mais o lado de relacionamento a nível de romance mesmo dos sêniors, né? Então, eles quebram muitos tabus nesse filme, mostrando realmente que não é porque você já está com seus cabelinhos brancos que você não pode tentar um relacionamento, não pode tentar e ser feliz, né? Com isso, a gente vem no mundo atual, os exemplos que o Covid-19 está trazendo. Toda semana tem um exemplo novo, né? Essa senhora, essa nona italiana, fez muito sucesso na internet. Você acha ela aí no YouTube, no Facebook, a torta direito, foi muito legal estudar sobre, pesquisar sobre ela. Ou seja, lá na Itália, quando veio a onda, ela virou para a neta dela e falou: a nona vai morrer, olha, a nona vai morrer, não consigo, esse Covid, eu estou com medo, o que eu vou fazer? Não consigo mais ver meus netos. E a neta dela falou: não, nona, vai dar tudo certo, a senhora não vai morrer. E a nona tinha um baú com receitas, porque ela era professora de pré-primário e também era professora de culinária. Ela virou para a neta e falou assim: não, eu tenho certeza que no Covid eu vou morrer, eu vou entregar o meu baú de receitas para você, manda para frente, passa adiante o meu conhecimento, porque as receitas dela eram muito boas. E a neta dela falou: não, nona, faz o seguinte, grava para mim, me ensinando a fazer essas receitas. E a neta dela começou a editoração dos vídeos e começou a postar no Instagram e no Facebook com os amigos. Para, assim, a alegria de todos, a nona caiu no gosto da garotada, né? E aí ela começou, inclusive, a dar dicas de lavar a mão por causa do Covid-19, né? Ela faz brincadeiras, piadas, faz sátiras com música, é muito divertido. Eu deixo essa sugestão para vocês. Outro exemplo que a gente viu também foi o Tom Moore, né? O veterano de 99 anos, que ele levantou, né, aproximadamente 13 milhões para o sistema de saúde do Reino Unido, né? Que ele é um capitão da reserva, e ele pegou o andador dele, a bengalinha dele, e falou: olha, eu vou caminhar ao redor aqui do meu jardim e eu vou fazer uma meta, vou bater essa meta e eu quero ver vocês me ajudando, apostando, vamos levantar fundos. E ele mostrou que mesmo com cabelinho branco, ele conseguiu bater a meta dele, o recorde, ele conseguiu dar as caminhadas dele, e ele foi condecorado pela rainha, né? E ele também apareceu em tudo quanto é tipo de rede social aí. E neste mês, aqui no Brasil, essa senhorinha de Minas, a dona Celeste, também, 71 anos, né? Ela é uma senhora que ela criou o canal assim, Sou Idosa, e daí? Então, é para evitar a solidão, ela começou a falar com o genro dela, e o genro dela adorava as dicas que ela dava, e ele pegou os vídeos e postou nas redes sociais e fez um sucesso. Então, toda semana ela posta, o genro que editora os vídeos, né? E ela tá dando dicas, ela começou com contação de histórias, para você ter ideia, para os netos dela, pela internet. E aí agora abriu até quadro chamado Resgatando Memórias, que ela faz a comparação do que era o vovô de antigamente e a vovó de hoje, né? Ou seja, aquele conceito de vovó sentada na cadeira de balanço, com gato no colo, fazendo tricô, caiu por terra há muito tempo. Então, assim, é um nicho da sociedade, né, que se você tem uma ONG, se você tem uma empresa privada, ou se você é prestador de serviço, é um excelente nicho de mercado que demanda muito produto e serviço. É um público exigente, mas é um público que ele tem fidelização. Se você conquistar ele, ele não te larga nunca mais. É sucesso garantido. Neste ponto, vale a gente dividir o ser humano em algumas esferas, né? E eu trouxe na minha pesquisa essas 3 esferas. Então, eu dividi o homem. O primeiro, na esfera primeira, que é o homem ludens, ou seja, o homem deixou de ser o homem Faber, que era aquele homem que fabricava as coisas, aquele homem que ia realmente para a linha de produção, para as grandes indústrias, né? Para virar o homem de sensações, ou seja, aquele passou de ter para o fazer, ou seja, o vivenciar hoje em dia para o ser humano
e desfrutar, conhecer alguma coisa, vale muito mais do que você ter algo na mão, realmente possuir. Ou seja, você compartilhar e ter uma rede de amigos, ter com quem conversar e vivenciar, nem que seja fazendo bolinho de chuva na internet com uma outra pessoa, vale muito mais do que você ter algo realmente palpável na mão, né? A segunda esfera seria, a segunda instância seria o homem único, uma questão que diferencia das esferas, né? Um homem racional com sonhos, desejos e ambições. E o terceiro é o que o filósofo Flusser nos traz, que é o homem como, eu associei o homem como máquina, né? Então, Flusser, ele diz o seguinte, que uma máquina, antigamente na linha de produção, né? Na primeira explosão da Revolução Industrial, com a linha de produção, uma máquina, quando ela quebrava ou quando ela ficava velha, ela era encostada, né? O homem, quando envelhece, também antigamente, ou quebrava, ele também ficava de lado, né? Tanto as máquinas como os homens, eles são reajustados. Se eles receberem um redesigner, se eles receberem um ajuste, eles voltam a produzir e assim eles tornam novamente a ter valor na sociedade, eles recebem um ressignificado. Todas essas funções foram concretizadas em redes sociais digitais, ou seja, eu testei isso que eu estou falando com você, né? Eu criei grupos na internet, no Facebook, no Instagram, e tudo isso a gente foi testando com o passar do tempo. E aí, no caso, o que seria esse redesign, né? Eu estou falando com você assim, você está imaginando, mas como é que eu vou pegar uma pessoa que ela não é uma peça de carro, como é que acontece esse redesign? O que é esse redesign? Então, nessa tela, eu ilustrei dessa forma. Isso seria um redesign. Ou seja, por incrível que pareça, é a mesma pessoa. No canto esquerdo da tela, você tem a pessoa, né, de antigamente, que você deixava lá de lado. Envelheceu. Tá velhinha, tá aposentada, deixa a vovó de canto. Ou seja, quando você dá um ressignificado para ela, quando você mostra para ela que existem universidades da terceira idade, existem cursos, existem viagens, existem exercícios, existem alimentação, existem pessoas que estão interessadas no conhecimento e na sabedoria dela, ela começa a ter um outro ressignificado na vida, né? Ou seja, ela pode redescobrir um curso de jardinagem, ou então ela descobre que ela tinha um amor pela fotografia, ou então ela simplesmente volta a viver a vida, viajar, fazer um piquenique no parque, ter novas amizades, né? E é nesse momento que eu apresento para vocês o projeto Afeto Sênior. O projeto Afeto Sênior ele veio justamente para isso, para dar visibilidade. É uma plataforma na internet, uma página da internet, que ela faz o quê? Ela junta as duas pontas da sociedade, o sênior e o jovem. Nesta página, eles trocam experiências, conectando pessoas. É um site perfeito para compartilhar e fazer novas amizades. Mas aí você me pergunta, mas Cida, como assim? Não estou entendendo. Seja mais clara. Te respondo. Já imaginou que bárbaro seria se você é uma pessoa da área de moda e o Lagerfeld estivesse vivo ainda e ele estivesse nesse site? Se você é um estudante que está entrando agora numa faculdade de moda, você teria uma mentoria ou você teria um canal para conversar com uma pessoa experiente que fez muito sucesso na vida e que poderia te dar umas dicas do que fazer e o que não fazer. Porque este foi um dos pontos muito levantados na pesquisa pelos jovens. Quando eles entram na universidade, eles entram com muitas dúvidas. Na verdade, eles não têm certeza de nada no primeiro semestre, eles não têm certeza eles não sabem se faz... se casa, se compra uma bicicleta, se faz economia, se faz administração, se vira... não, eu quero ir para a NASA, eu quero ir para a Lua. Eles estão muito, é um leque muito grande, né? As universidades mostram para eles. E aí, nessa pesquisa, eu levantei essa hipótese. Eu perguntei para todos eles, o que você acha? Você gostaria de ter um local, um site na internet que você pudesse achar, por exemplo, se você vai fazer economia, um economista já aposentado, com muita experiência, mas que ele pudesse trocar com você algumas experiências e te dar até umas dicas se você está no caminho certo ou não, se você vai se dar bem ou não. Todos eles acharam bárbaros. E os idosos também. Do outro lado, os sêniors falaram,
Nossa, eu gostaria muito de trocar minhas experiências, trocar as vezes que eu errei, as vezes que eu fracassei, porque isso faz parte, né, da vida. O fracasso a gente aprende com ele, porque na vida não existe borracha, né? Não existe aprendizado sem manchas. Então, por isso que este Afeto Sênior, né, tá nas redes sociais, né, tá na internet. Lá os sêniors têm visibilidade e foi testado, né? Inclusive aqui eu trouxe 2 fotos de algo que aconteceu, né? Então na esquerda é uma grande incorporadora que ia lançar um empreendimento e todos eles eram muito jovens. E aí eles falaram o seguinte, olha, nós precisamos de uma conselheira, de uma mentora, no caso aqui ela é economista, para nos ajudar se isso vai dar certo ou não. E essa minha pesquisa comprovou que quando você tem um grupo de pessoas que pelo menos um deles é sênior, a probabilidade de acerto do negócio vai para 92%. Né? No lado direito da tela, você tem o que aconteceu lá na faculdade, que eu tirei foto deles. Né? Ou seja, é um jovem que estava ensinando esse senhor a fazer uma página no Instagram e no Facebook, para ele ter amigos, para ele ter relacionamentos, né? Para ele conhecer pessoas. E aí o senhor ele chega e pergunta para ele, mas eu não posso ter amigos, fazer amigos pessoalmente, eu preciso ter esse negócio? E ele começa a explicar. Ele falou, não, hoje em dia a gente encontra as pessoas assim, né? Inclusive eu estou conhecendo uma menina tal. Ele falou assim, isso dá certo? E foi nessa hora que essa foto saiu, né? Na hora que eles deram essa risada, né? Então, ou seja, não importa a diferença de idade, o que importa é ter algo de necessidade comum, ou seja, ter alguma coisa que associe essas 2 pontas, né? E as redes sociais digitais estão fazendo esse link. Por isso que chama rede. A rede social, ela vem do conceito de rede de pesca mesmo. Então, os nós da pesca, os nós da rede de pesca são as pessoas. E cada nozinho conecta um fio da rede com o outro. Então, cada pessoa conecta uma pessoa com a outra, né? E essa pessoa, ela se conecta com as outras pessoas em relação aos gostos. Então, aqui nessa tela, a gente tem a galeria, né? Do que eles estão fazendo hoje em dia, porque eles têm essa necessidade de ser vistos, eles querem postar a receita que eles fizeram, eles querem postar o yoga que eles fizeram no parque, olha, eu estou desenvolvendo um novo produto de cerâmica, olha, eu aprendi a utilizar a internet, olha eu aqui, meus netos, o vô, a avó agora sabe usar esse negócio, né? Então, assim, eles querem ter realmente visibilidade. Então, o Afeto Sênior não só é uma vitrine para eles, mas também é um local que eles podem trocar, tanto os jovens quanto os sêniors, trocar esse compartilhamento de informação. Né? E as categorias abrangidas no Afeto Sênior foram essas que mais surgiu na necessidade, né? Que eles têm a necessidade de conversar sobre amizade, artesanato, design, esporte, gastronomia, jardinagem, moda, relacionamento, tecnologia e viagem. E uma das subcategorias que eles mais, assim, têm necessidade que conversem com eles, por quê? Porque eles precisam de produtos e serviços em arquitetura, decoração, trabalho e aposentadoria. Todos eles falaram, não é porque eu estou idoso que eu não quero trabalhar. Eu quero trabalhar, eu quero continuar produzindo. A gente não pode parar, porque se a gente parar, aí sim que a gente envelhece, né? Nem água parada não dá certo, fica podre, né? Então, e aqui estão, né, as redes sociais do Afeto Sênior, que eles estão lá nesses grupos, que foi testado com eles, né? São grupos bem legais, estão interagindo, está bombando lá, está dando super certo, né? E eu não poderia, né, terminar essa contribuição de hoje sem falar de uma assim, uma fofa que eu amo, que é a Cora Coralina, uma poetisa, né? Cora, ela estava assim à frente da vida dela, do tempo dela. Ela era uma costureira e doceira, só que era engraçado, as pessoas iam comprar doce dela ou encomendar um concerto, uma roupa, e a pessoa demorava às vezes 3 horas para comprar um pote de doce para ela, porque ela tinha muita sabedoria, muito conhecimento de vida, então ela dava muitos conselhos e fazia muitos versos, muitos poemas. Daí que surgiu a grande, né, escritora, né? E esse pensamento dela é maravilhoso, né? Uma coisa interessante, parecida, que a Cora Coralina, ela começou a escrever já idosa. Ela não é uma Isso, poetisa que veio da juventude, escreveu durante a vida inteira, não. Ela já começou a escrever no que a gente chama de terceira idade, melhor idade.
Sênior, geração sênior. Exatamente. Menos Então, jovem. ela é um exemplo excelente de que cabelos brancos podem continuar e devem continuar produzindo, né? Então, ela diz, né, que feliz que é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O saber se aprende com os mestres e livros. A sabedoria com o corriqueiro, com a vida e com os humildes. O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. E a caminhando e semeando sempre se terá o que colher, né? Então, assim, até aqui a minha contribuição. Gostaria de saber com vocês, assim, as dúvidas, né, as perguntas, porque aí agora a gente abre para as respostas, né? Você está me ouvindo, Aparecida? Tô. Acho que a Beth teve um probleminha de sinal. Não sei se nós caímos novamente. Eu acho que nós caímos novamente. Eu vou retomar aqui. Não, aqui tá falando que tá É em normal? Ah, live. então o problema foi na minha rede aqui. Minha rede não anda muito bem também aqui em casa, não. Estamos ao vivo, sim. Muito bem, então nós vamos dar prioridade aqui às perguntas. Primeiro, agradecer novamente a Aparecida aí por essa excelente apresentação. Se vocês quiserem falar com a Aparecida, Aparecida, volta aquele slide no final que tem o seu e-mail. Sim. Deixa eu compartilhar. Enquanto a Aparecida coloca, eu vou agradecendo aqui. Ó, aí no e-mail no slide tem o e-mail da Aparecida. cidadesigner@gmail.com. Se vocês quiserem mais detalhes sobre alguma das partes que ela apresentou ou sobre outros temas que ela certamente entenderá. Para nós aqui, eu quero agradecer a Regina Lage, que está assistindo a gente. Eu quero assistir a Neuza Rodrigues também. Vou agradecer a Pérez Hilton, na verdade, a Margarene. Eu vou entregar a identidade secreta dela, que trabalha com a gente. Eu tenho perguntas e agradecimento. A Letícia Galego foi a nossa principal pessoa que mais contribuiu nessa live. Primeiro, ela comenta que tem um lugar, uma casa só para sêniors, que tem cursos, organização de viagens, etc., que ela acha super legal. Perto da casa dela, é isso mesmo. Assim, acho que eu que tenho mãe idosa também sei que coloquem eles juntos, que eles acham a amizade facilmente. Sim. E aí ela faz duas perguntas. A primeira é o seguinte: o que você acha, Aparecida, que as redes sociais, as plataformas mesmo, próprias redes sociais, poderiam fazer para ajudar a comunidade sênior? Né? Porque tudo bem, eles disponibilizam, você pode criar um grupo de sênior no Facebook, um exemplo. Sim. Mas, sim, tanto no sentido de segurança como facilitação de uso, o que você acha que eles poderiam fazer? Sim. E ela comenta que na pandemia agora as redes estão mais essenciais para todo mundo, né? Mesmo para quem não tinha tanto hábito. Então, achar eu não acho nada. Eu tenho um fato científico comprovado, né? Então, nessa pesquisa, eu fui e comprovei com prefeituras, né? Inclusive, foi sugerido para eles que as redes sociais digitais serviriam, por exemplo, como um alerta, igual o alerta que vocês têm aí nos Estados Unidos para Twitter, por exemplo. As redes sociais digitais, por exemplo, poderiam informar os idosos os bairros que estão com maior número de contaminados de Covid, por exemplo. As redes sociais digitais poderiam emitir SMS para os idosos quando, por exemplo, teve aquele desastre em Minas, da barragem, que contaminou todo o rio. Então, toda aquela parte de Minas, ali das barragens, a população foi, não vou falar proibida, mas foi consideravelmente desprovida de peixes, ou seja, eles não poderiam pegar nada dos rios porque todos foram contaminados, porque a lama tóxica chegou até o mar. Então, a pesquisa levantou que as redes sociais digitais, elas podem, inclusive, salvar uma vida de um sênior, porque se você mandar um alerta desse para um sênior, ele vai ficar sabendo que ele não pode comer, por exemplo, um peixe, porque o rio que ele mora lá próximo está contaminado. Então, o legal disso é que a internet, a geolocalização, ela mapeia quantos sêniors existem em cada lugar, em cada bairro. Hoje em dia é possível fazer isso e já existe esse serviço, ou seja, não precisaria gastar ou investir tanto dinheiro. Porque você já emite esses alertas, por exemplo, quando você tem uma criança perdida, por exemplo, ou algum desastre natural, né?
Então, assim, não é só fazer um grupo. Adorei a sua pergunta, Letícia, obrigada. Um abraço para você. É muito pertinente mesmo essa pergunta, é muito inteligente. Então, assim, as redes sociais digitais, elas não seriam apenas grupos para bate-papo, mas sim para salvar vidas. Ou indicação, por exemplo, de alimentação, como você mesmo mencionou no início da live, né? A nutrição hoje está muito associada à depressão. Então, outro fato comprovado nessa pesquisa, os sêniors, eles não se hidratam muito, eles esquecem de beber água. Então, assim, todo gerontologista fala, ande com uma garrafinha de água. Isso não é achismo, isso aí é fato comprovado. Então, assim, são muitas informações e ideias que foram comprovadas nesses 7 anos e foram, assim, desenvolvidas realmente para os sêniors, né? Muito legal. Obrigada, Letícia, pela pergunta, Para quem não é dos Estados Unidos e que está assistindo a gente, talvez na reprise no YouTube, ou enfim, aqui nos Estados Unidos é muito comum a gente receber esses alertas quando tem uma criança sequestrada ou quando tá vindo um tornado, tá vindo uma tempestade, etc. Toca o celular numa altura que ninguém consegue ouvir, porque toca um alerta bem chamativo para a gente saber o que está acontecendo. Isso realmente é super comum aqui nos Estados Unidos. E uma coisa interessante que você falou é a lógica de quem pesquisa internet, estuda internet desde o início, tem aquele entendimento, né, que a internet é a história do pensar mundialmente, mas agir localmente, né? Exatamente. Então a rede é uma rede que te conecta para o mundo inteiro, mas os serviços que ela pode prestar são serviços pode ser serviço muito localizado, serviço no bairro, assim, onde é que está tendo promoção de alguma coisa, onde é que tem alimento mais natural, onde é que são as ruas com mais assaltos, enfim, qualquer coisa dessa é bem local mesmo. A segunda pergunta da própria Letícia, que está de parabéns aqui pela participação, e aí a nossa colega Margarene faz algo parecido, a pergunta dela é parecida aqui. Como proteger as pessoas de mais idade das fake news? Né? Ou como a Margarene pergunta também assim, de como proteger a gente dessa captura das nossas informações de likes. Eu vou dar uma má notícia para a Margarene. Uma vez que você assina assim, os termos e condições do Facebook, acabou. Você está autorizando eles a mexer com seus dados, os dados que você coloca ali, fotos, etc, etc. Inclusive, falar em fake news, toda vez que vocês virem aquela história rodando no Facebook assim, eu, fulano de tal, declaro que os meus dados não estão disponíveis, não adianta. Depois que você assinou a sua conta de Facebook, ali naquele quadradinho do aceito termos e condições de uso, você está autorizando o Facebook a utilizar o seu comportamento no Facebook. Não significa que ele vai pegar especialmente a sua conta e compartilhar os seus dados com o mundo inteiro. Não é isso. Mas ele trabalha com megadados, né? Ele trabalha assim, quantas pessoas estão postando coisas de alimentação. Então a gente vai direcionar para essas pessoas mais propagandas nessa área. O que é meio, sim, surpreendente é que às vezes, hoje em dia, já não é só o que você curte. Às vezes o que você fala perto do seu celular. E aí, bom, mas é uma outra polêmica, eu não vou entrar em teorias da conspiração. Mas, enfim. Então, são essas duas perguntas. Como é que a gente protege os nossos idosos das fake news? É uma pergunta de $1 milhão, porque a gente mesmo está sujeito a isso, né? E como é que a gente se protege muito dessa captura das nossas informações pelas redes? Sim, você bem mencionou, foi muito bem colocado. Então, assim, sabe aquele contrato, aquele termo que ninguém lê quando você cria uma página, quando você compra um celular, quando você coloca lá concordo? Ou seja, ali está escrito que o que você fala está sendo ouvido e o que você faz está sendo, sim, registrado pelo sistema, né? Que é o famoso algoritmo. Então, em relação à tecnologia, fica praticamente quase que impossível. Fato comprovado foi no início desse ano que a Siri é uma realidade virtual da Amazon, né, que ela é vendida como assistente doméstico, a Siri. Inclusive agora já tem até televisores embutidos com o sistema da Siri, né? E houve um assassinato e pela primeira vez em toda a história uma realidade virtual é a única testemunha. Então, ou seja, a Siri, que era um aparelho que estava dentro do local que houve esse assassinato, ela foi no banco dos réus mesmo, porque era a única testemunha ocular, né, e auditiva desse momento, desse assassinato, né? Então, assim, o que nós podemos fazer para nos precaver em relação às fake news? É essa rede.
Quanto maior os nós que você tem nessa rede, que são as pessoas, porque aqui a gente está falando, rede social digital, maravilha, mas o foco nosso são pessoas. Se você tirar as pessoas, não existe rede social digital, e nem rede nenhuma. Então, é uma rede realmente de amigos. Quanto mais pessoas, mais nós você tiver nessa rede, mais você vai se proteger contra as fake news. Existem cursos, existem várias universidades da terceira idade, vários cursos gratuitos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, são várias empresas, inclusive muito conhecidas, que oferecem cursos para idosos, exclusivamente para idosos e cuidadores, de como se precaver, de como não cair em algumas fake news, né? Mas o maior conselho que eu deixo e o que eu levantei nessa pesquisa, que ainda é o boca a boca, sim, são os nós das redes. Então, quanto mais pessoas você tiver conversando e compartilhando e perguntando, o segredo do negócio é se comunicar, né? Então, assim, o homem da caverna, ele vivia pouco porque ele vivia sozinho dentro da caverna. Ele identificou que quando ele começou a viver em sociedade, em grupo, ele tinha mais possibilidade de se proteger. Não mudou nada, nós não reinventamos a roda. Ou seja, quanto mais pessoas você conversar, compartilhar, quanto mais nós você tiver na sua rede, mais você vai estar protegido. Isso vale um pouco nessa pergunta de como proteger os idosos das fake news. Vale um pouco para todos nós, porque nós estamos expostos a ela. Eu acho que a principal... e é uma questão de experiência também com a rede, né? A gente que lida mais dia a dia, a gente vai começando a ficar mais esperto, digamos assim. E eu acho que quanto mais os idosos, mexerem com a rede, eles vão, e sobretudo se tiverem apoio ali do lado, de explicar que, olha, toda vez que aparecer uma coisa assim que é boa demais para ser verdade, ou que uma notícia muito escabrosa, dá uma olhada em outras fontes, né? Isso vale para a nossa vida, mesmo fora da internet, mas ali nas redes sociais, dá uma olhada em outras fontes. Conversa justamente isso, conversa com outras pessoas. Fulano, você ouviu falar isso aqui? Porque eu ouvi, não estou muito certo. Então é um comportamento assim que a gente tem que, de qualquer idade, aliás, tem que ter, né? Sempre estar com o pé atrás. É curioso, porque a era da informação, mas a era da informação é onde você mais pode estar desinformado com as informações erradas. Exatamente. E um fato curioso que, assim, esse site, ele é fruto de uma revista. Porque na pesquisa eu verifiquei o seguinte, tudo que é novo assusta muito, tanto crianças quanto idosos. Então, você não pode chegar, se você tem um idoso, uma dica que eu deixo para vocês, você não pode chegar com um idoso que nunca teve acesso a um celular, um tablet e falar, toma, a partir de hoje você está no mundo digital. Não, não é assim. Eu sugiro que você dê um passo atrás e comece com uma revista, que foi o que eu fiz com eles, né? Eu fui em grupos de tudo quanto gosto que você possa imaginar. Eu fui em grupos de igreja, grupos de esporte, fui em clube da terceira idade, dança da terceira idade, tudo que você imaginar. E eu levava o quê? Eu levava uma revista para eles. Então, eu desenvolvi uma revista que ensinava para eles o beabá. O que é um QR Code, o que é um link. E aí eles chegavam para mim e perguntavam, link? O que é link? Eu falava para eles, olha, lembra quando você escrevia aquela carta? Através dessas mal traçadas linhas, sabe, a carta. Então, o link nada mais é do que o destinatário. Você não colocava lá para quem você ia mandar aquela carta? O fulano mora na rua de tal, tal, tal. O link é o endereço. É simplesmente o destinatário daquela carta. Aí eles paravam e falavam, nossa, você é tão simples, por que me falaram antes isso? Então, essa é a sugestão que eu deixo. Não chega logo assim, com um tablet na frente deles. Dá uma revista antes, dá um passinho atrás, porque aí perde esse medo, tira esse susto. Aí não vira mais o bicho-papão, né? E o material ainda gráfico é o que mais aceita, é mais assertivo para eles. Então, desde Gutenberg, desde a prensa de Gutenberg até hoje, o gráfico não vai cair. Né? Por mais que a gente está usando tudo digital, tudo bem, mas, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas aqui no Brasil fez muito sucesso aquela cruzadinha coquetel. Eles gostam muito de fazer sudoku, coquetel, né? Então, o coquetel, como fecharam as bancas de jornais e com a pandemia, piorou. Então, o que o coquetel fez? O coquetel fez um clube do coquetel, ele manda digitalmente o coquetel na tela, para os que estão associados ao clube, e aquele que ainda, não, eu quero o coquetel em papel, aí ele manda todo mês
em edição especial, um coquetel impresso para aqueles que estão no clube. Então, o gráfico ainda, o papel impresso, é muito bem assertivo para eles. Então, dá um passinho atrás que dá tudo certo. Obrigadíssimo, Aparecida. Letícia, bacana os seus comentários aqui, né? Que para as fake news você tem que atentar às fontes, os melhores sites. Isso é uma questão de você conhecer, né? Quer dizer, uma pessoa que nunca entrou na internet não sabe o que é um dos melhores sites, porque ela não sabe nem o que é um site, né? Então, mas eu acho que essa explicação, como a Aparecida falou, essa explicação pela analogia é bem interessante, né? Que o site, por exemplo, o site do Globo é nada mais que o jornal O Globo, fazendo propaganda do Globo aqui, não estou fazendo, tá? Pode ser o Correio Brasiliense, a Folha de São Paulo, Estadão, o Zero Hora, enfim, o site de uma revista. Essa explicação por analogia. E acho que, sobretudo, tem a questão desse afeto, né? De você não falar, pronto, pai, mãe, avô. Você tem que aprender. Pô, você tem que... Faz com ele primeiro, né? Depois ele vai se livrar de você e vai para os interesses diretos dele. Mas no começo, o mais legal é isso, é ser uma coisa de vocês dois, né? Ou de vocês três, dependendo de quantos forem. Obrigado. Por enquanto, perguntas a gente teve é isso. A Rita Pitanga, aliás, obrigado, Rita, você está sempre assistindo a gente. A Rita deve fazer uma palestra aqui esse ano ainda. Rita, a gente precisa saber se você vai fazer a palestra. Ela pergunta se você tem aí, faz com você o site do Afeto Sênior. Tenho, www.afetosenior.com.br. Difícil assim, Rita. www.afetosenior.com.br. Muito bem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da palestra. A Aparecida aqui na segunda participação com a gente, sempre muito bem-vinda. Esse é um tema fascinante, é um tema que perpetuamente será de interesse. Dois comentários aqui. Eu, quando fiz as minhas pesquisas de graduação, eu sou formado em biblioteconomia, e minha pesquisa foi justamente como as editoras, isso em 2003, como as editoras universitárias estavam abraçando as novas tecnologias. Então, tinha algumas delas que tinham website, que a gente chama de website estático, simplesmente era assim, o que é a editora fulana, e tinha outras que já tinha disseminação seletiva da informação, né? Te mandava os e-mails só com os assuntos que te interessavam, tinha interação por e-mail, tinha chat online e tal. E a gente tem, nas empresas, as diferentes adoções, né? Tem gente que, qualquer novidade que você conhece, uma pessoa perto de você, certamente, que quando sai uma novidade, a pessoa logo quer saber como é que usa, logo compra um aparelho novo, sabe nem para que vai usar, mas já é pilhado com essa coisa da nova tecnologia, especialmente pessoas mais novas ou pessoas ligadas a essa coisa do mecanismo. Tem as pessoas que esperam essa primeira novidade passar e aí, depois que está concretizada, que adota, e tem uns que vão resistir para adotar porque é um mundo muito longe do que ele precisa ou do que ele está acostumado. E no caso de alguns idosos, talvez da maioria dos idosos, é isso, quer dizer, eles vêm de uma geração em que não tinha nada disso, né? Eu, a Elizabeth, não sei, a Aparecida mais nova que a gente, mas é de uma geração que pegou, desde que não tinha nada, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso, o trabalho era feito à mão, no papel ao maço, na geração que primeiro pegou computadores em casa, mas não tinha ainda internet, aí depois tinha computador e internet, mas impressora matricial, internet de escada caríssima e tal. Depois a internet já de banda larga, depois o celular, aí o celular smartphone, que juntou isso tudo. Então, assim, nós pegamos essa geração, e talvez seja uma pergunta minha para você, Aparecido, que talvez essa seja a geração que pegou a transição do nada para o quase tudo, por tudo praticamente. Se você acha que essa geração que está na casa dos 40, 50 anos vai ter uma velhice mais... menos solitária, porque já está acostumada com o impacto das novidades tecnológicas, a gente migra com dificuldades, mas já vai estar acostumada a migrar? Olha, eu comprovei na minha pesquisa que sim, porque assim, o jogo de cintura ainda é o que vale no ser humano, né? Então, assim, aqueles que têm mais experiência, que passaram por situações que houveram de mudar de alguma forma a vida dele drasticamente, que é o que está acontecendo agora com o Covid, né? São as pessoas realmente que elas vão ter mais alegria, mais felicidade, porque elas ficaram mais criativas. Então, como o Alvisa mesmo falava, né? São as adversidades que faz com que o ser humano vá para frente, né? Então, assim, a gente nunca na vida a gente imaginou que ia passar pelo que passou e passamos, né? Olha que legal. No início do ano todo mundo achava que ia morrer. Não morremos. Pelo contrário, estamos saindo mais fortes, mais criativos, mais experientes, né?
meu caso pessoal, por exemplo, é curioso, e eu acho que outras pessoas passaram por isso. Por causa da pandemia, eu tenho falado mais com os meus amigos. Porque a tecnologia me facilita. Eu posso fazer várias coisas online, por exemplo. Eu e os meus amigos, nós gostamos muito de jogar jogos de tabuleiro. Hoje em dia existem várias plataformas virtuais em que eu posso jogar. Não jogo Banco Imobiliário mais porque eu jogo outras coisas, mas eu poderia jogar Banco Imobiliário com os meus amigos lá em Brasília. Então, assim, a solidão, ela pode ser a solidão relativa, porque a capacidade que a gente tem de se conectar, talvez falte o abraço, talvez você sinta falta daquela companhia mais direta, mas essa interação é possível, né? E aí, nesse sentido, é muito importante a gente colocar os nossos sêniors nesse mundo, justamente para não criar esse gap de tudo acontecendo e eles alijados. Como a gente falava de analfabetismo digital, para o caso deles é mais severo ainda, né? Porque eles não estão acostumados com essa 1000 coisas acontecendo que a gente está. Então, e a gente acha que isso tudo é muito novo, né? Mas, por exemplo, é o que você mesmo falou, né? As universidades da terceira idade, que a gente chama de UTIs, elas foram criadas em 1973, na França, em Toulouse, né? E em 1980 eles já estavam na terceira geração de cursos, né? E engraçado que em 73 o primeiro aluno que se inscreveu nessa universidade, você não vai acreditar, foi Saint-Exupéry, o escritor do Pequeno Príncipe, né? E em 1980 o EAD já existia assim de uma forma que a gente não imaginava. E aí Harvard fez em 1980 uma pesquisa com 100 alunos e perguntou para eles sobre o que eles achavam do estudo EAD à distância. E o que mais impressionou, assim, de 90% da pesquisa foi justamente o encontro. Então, por mais que você tenha as redes sociais, né? Por mais que você tenha o EAD, ou por mais que você tenha as lives, a pessoa, ela está se comunicando. Então, assim, a gente fala, o novo normal. Mas se você for mesmo pesquisar a fundo, que foi o que eu fiz, isso já vem há muito tempo atrás, só que não estava tão visível e tão em voga agora, né? Então a gente pegou, tem uma outra possibilidade de eu conversar com as pessoas. E aí todo mundo começou a usar e deu certo. Então o ser humano, ele é experimental. A maioria dos analistas tem mesmo identificado isso, que o que aconteceu em 2020, na verdade, foi uma aceleração de tendências, não surgiu nada novo. É o que talvez demorasse 5, 10 anos para acontecer, aconteceu em 1 ano, porque precisou. Mas é isso é uma palestra para... Eu tenho uma perguntinha para a Aparecida. Vai lá, Elizabeth. Você não acha também que devido à pandemia, muitos dos seniors, devido a eles terem que ficar isolados da família, né, principalmente dos netos, muitos deles talvez tenham que forçadamente aprender a lidar um pouco com essa tecnologia? Talvez o filho ou a filha ensinou para continuar com contato com a família, você não acha? Sim. Por exemplo, a princípio, né, a primeira parte da pesquisa foi uma pesquisa mais abrangente, foi em números. Então, foi um número muito grande de sêniors que eu pesquisei. Desse número muito grande, aí eu foquei num número menor para ficar aprofundado e foram pesquisas assim de 4, 5, 6 horas. Foi muito cafezinho. E todos eles falaram a mesma coisa. Peraí, eu passei pelo plano isso, passei pela crise não sei o que lá, passei pelo golpe militar e eu não vou passar nesse negócio aí que é um vírus que eu nem sei. Não, eu vou passar sim. E eles que, engraçado, eles que acalmavam os netos, eles que acalmavam os filhos, né? Então, assim, foi comprovado, né, que a pessoa, quanto mais adversidade ela passa, ela sai realmente mais experiente, mais forte. E os sêniors são, assim, uma delícia para trocar conversa com eles. Se você estiver tristinho, se você estiver meio, assim, cabisbaixo, arranja um sênior perto de você, troca ideia com eles. Olha, eu te garanto que você vai sair dando risada. Você vai olhar e falar assim, nossa, eu estou reclamando de barriga cheia. 2 últimos comentários aqui para a gente. A Rita Pitanga lembrou uma coisa muito importante, que agora com a pandemia e com as aulas em casa, os avós, pessoas mais velhas, têm ocupado um lugar importantíssimo de auxiliar ali como professores, auxiliar de professores, etc., ou de ficar com as crianças, ou de ajudá-las ali no ensino, etc. Talvez a criança vai entender mais do EAD do que o avô, mas o avô vai entender mais da vida e das matérias ali sendo discutidas do que a criança. E, por fim, tem uma tal de Juju Reforço que diz que você mandou muito bem.
Obrigada. Um beijo, Reforço, que é a filha da Aparecida. É a minha filha. Aparecida, muitíssimo obrigado. Foi uma palestra deliciosa. De novo, essa palestra vai estar disponível no YouTube daqui a 1 ou 2 dias. E, bom, espero que a gente tenha você aqui de novo.